pouquinho sobre história, mais precisamente sobre os últimos acontecimentos no Afeganistão. Esta semana eu trabalhei bastante em sala de aula sobre a origem do Talibã, a origem da Al-Qaeda, e muita gente ainda me perguntou sobre qual que era o contexto do que havia acontecido no Afeganistão essa semana. Então eu vou explicar aqui bem rapidinho, dar uma contextualizada aí em menos de 5 minutos, então se você ainda não entendeu, eu vou te explicar de uma forma bem simples, mas de uma forma bem clara. Indico esse livro se você quiser aprofundar mais, que é A Crise do Estado Islâmico, que te explica realmente a origem da Al-Qaeda, do Talibã, de todo esse fundamentalismo que foi exposto para o mundo nessa última semana. Vamos começar então relembrando o período de Guerra Fria. Guerra Fria é um momento pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo se dividiu entre capitalista e socialista. E as duas grandes potências foram os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética queria áreas de influências para tornar países socialistas. E os Estados Unidos também influenciavam muitos outros países para que continuassem sendo capitalistas ou para que se tornassem capitalistas. E também conter uma ameaça comunista. A União Soviética estava influenciando o Afeganistão nessa época de Guerra Fria, a se tornar um país comunista. Então, grupos de resistência se levantaram naquele lugar. Grupos como o Talibã e a Al-Qaeda, ou seja, estudantes começaram a querer instaurar um governo fundamentalista baseado no Islã, pois não aceitaram a influência da União Soviética naquele território. E eles receberam o apoio de uma nação muito importante, que no caso eram os Estados Unidos. Separei um trecho do... Os Estados Unidos ajudaram a armar e a patrocinar esses guerreiros santos, porque na época a maior ameaça percebida era a União Soviética. Então, com o intuito ali de conter o comunismo, esses grupos de resistência receberam apoio dos Estados Unidos. E realmente deu certo, o Talibã conseguiu chegar ao poder, a União Soviética se retirou ali do Afeganistão e quem começou a estruturar um governo fundamentalista baseado nos preceitos do Islã foi exatamente o Talibã. Só que esse governo, gente, ele é um governo muito extremista, muito radical, doutrinário. As mulheres, por exemplo, como nós tememos por elas eram cheias de restrições. Separei também alguma parte aqui em dedicação a elas, onde ele menciona que as mulheres deveriam sempre se manter iletradas e de burca. Então, nesse estilo de governo, as mulheres recebiam muitas restrições. Por isso que o mundo inteiro está receoso com relação à segurança das mulheres nesse estilo de governo. O Talibã já se pronunciou falando que ele vai manter o direito das mulheres e que não vai ser tão radical como foi o primeiro governo. Porém, nós não acreditamos, né? É muito difícil a gente acreditar que um grupo radicalista vai ser flexível. Então, continuamos a temer pelas mulheres. Não só pelas mulheres, mas também por todos os civis que estão ali naquele lugar. Depois de um tempo que o Talibã esteve no poder, teve um acontecimento que chocou o mundo, que foi o atentado às Torres Gêmeas. O mundo inteiro ficou impressionado com o terrorismo aplicado ali e os Estados Unidos exigiram do Talibã que entregasse o Osama Bin Laden, pois quem assumiu a autoria do ataque foi exatamente a Al-Qaeda. E a Al-Qaeda, naquele período, tinha um grande apoio do Osama. Esse livro tem uma citação que fala assim: a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão em 2001 começou naquele outubro, quando o Talibã se recusou a entregar o Osama Bin Laden. Bom, os Estados Unidos, não recebendo o que queriam, né? O Talibã ficou do lado da Al-Qaeda, os Estados Unidos invadem o Afeganistão, tiram o Talibã do poder, e era assim que estava até pouco tempo, até essa última semana. O Trump, quando assume o governo dos Estados Unidos, começa com um discurso que realmente iria tirar as tropas americanas do Afeganistão, começa ali uma série de acordos, e o novo presidente dos Estados Unidos continua essa mesma política e realmente as tropas americanas se retiram do Afeganistão. Muitas pessoas que estavam lá querem se retirar, porque o primeiro governo do Talibã foi muito radical. Esse livro que eu mostrei para vocês, ele é de 2016 e no finalzinho ele fala assim: o Talibã ainda representa uma ameaça
ao governo que agora dirige o Afeganistão. E foi exatamente o que aconteceu. A ONU se pronunciou dizendo que, por enquanto, só iria observar. Alguns países reconheceram o Talibã como novo governo do Afeganistão, mas nós devemos nos posicionar. Eu acho que se esse governo realmente ferir os direitos humanos, o que eu acredito que vai acontecer, nós temos um poder nas mãos, que é a internet. Podemos sim fazer uma pressão popular para que haja intervenções ali. Nós já vimos que jovens se posicionaram em vários momentos da história, sem a ajuda da internet, sem a ajuda da globalização. Então eu acredito que nós podemos sim mudar a história do Afeganistão. Devemos nos preocupar sim com as pessoas que estão ali. Eu espero que você tenha entendido o contexto geral. E, infelizmente, no momento, o que nos resta agora é somente orar pelas pessoas que estão lá. Mas lembrem-se, nós temos um poder muito grande nas mãos. Em momentos da história, a população ela se manifestou, ela fez exigências e até os próprios estudantes conseguiram mudar a história de um governo. Então nós também podemos fazer isso.